Olá pessoal, sejam bem-vindos à minha quinta aula do estágio híbrido em extensão Uninter, Geografia no Ensino Fundamental. Meu nome é Denise Wisler, eu sou aluna do curso de segunda licenciatura em Geografia no Polo Uninter de Juara, Mato Grosso. A minha orientadora do estágio é Maria da Fátima da Silva, o meu RU 2588797. Este é o estágio em extensão híbrido supervisionado de Geografia no Ensino Fundamental. O tema: a nova configuração espacial do mundo e do espaço geográfico no contexto da globalização do meio técnico, científico e informacional. Como eu trouxe nas aulas anteriores, falando sobre as questões da globalização, do mundo interligado, a aldeia global. Na última aula eu falei sobre as redes geográficas que se interligam através da globalização, estão então interligando o mundo através dos meios de transporte, dos meios de comunicação e mudando a configuração do espaço geográfico. E tudo isso através da revolução do meio técnico, científico e informacional, que é a terceira revolução industrial. E eu vou trazer um pequeno resumo de tudo que eu já falei até agora e vou iniciar com o tema, falando da indústria cultural, a sua ligação com a globalização e com o consumismo também. É importante nós problematizarmos esse conteúdo com os nossos alunos em aula, para falarmos, refletirmos sobre a tecnologia, a importância dela, mas também questionarmos e problematizarmos o alcance dessas tecnologias no mundo e por que algumas pessoas têm acesso a elas e outras não. Porque fala-se numa aldeia global, mas alguns países não fazem parte dessa configuração da sociedade da informação e da comunicação dentro desse contexto da globalização. Então, é muito importante nós entendermos que existem jogos de poder dentro dessas configurações da sociedade da informação e do conhecimento, em que algumas nações têm mais poder do que outras com relação à disseminação de informações, o comércio de mercadorias que é proporcionado através da globalização. Globalização, indústria cultural e consumismo, esse é o tema da nossa aula de hoje. Meu público-alvo são alunos do ensino fundamental, nono ano, mas esse público-alvo do meu curso de extensão também é voltado para professores de geografia, professores de sociologia, de história ou de outras áreas que pensem em trabalhar com o tema de globalização, que é um tema amplo, um tema interdisciplinar, que pode ser trabalhado por diversas áreas. Então, hoje nós vamos falar sobre, continuamos o assunto da globalização, trazendo agora o enfoque da indústria cultural e do consumismo dentro desse contexto da globalização. Recapitulando o que foi dito nas aulas anteriores, globalização, o que é, A globalização é um processo de integração econômica, cultural, social e política. Esse fenômeno é gerado pela necessidade do capitalismo de conquistar novos mercados, principalmente se o mercado atual estiver saturado. Então, como eu disse anteriormente nas outras aulas, a globalização não é algo novo, ela vai acontecer em vários momentos da história do mundo, principalmente na questão das grandes navegações, colonialismo, imperialismo, depois do surgimento de organismos internacionais, como eu disse anteriormente, como a ONU. E o que vai mudar com relação aos outros momentos históricos é que, neste contexto, nós estamos vivendo a revolução do meio técnico, científico e informacional, que é a terceira revolução industrial. E aqui, nessa configuração do século XXI, século XX e século XXI, a globalização ela vai integrar economicamente, culturalmente, socialmente e politicamente o mundo, E o capitalismo tem essa necessidade de expandir seus mercados. Se o mercado está saturado, ele procura novos mercados. Então, isso acontece através da globalização. Como que vai ocorrer essa globalização? Como eu trouxe anteriormente, vou enfatizar de novo, novamente, como ela ocorre? O produtor efetua a compra da matéria-prima de qualquer lugar do mundo, onde ela seja barata e de boa qualidade. Como eu disse para vocês anteriormente, tem várias empresas do mundo, que elas têm sua sede, sua mentoria, em um lugar do mundo, determinado local, e outras localidades do mundo, outras nações produzem seus produtos, porque nesses locais a mão de obra é barata. Então, eles transferem a parte da produção para vários outros lugares e comercializam esses produtos para o mundo inteiro. Como que acontece isso,
Instala-se uma fábrica onde a mão de obra é mais barata, o lugar não importa muito, né? Não importa muito o lugar para onde serão vendidos os produtos. Importa que esses produtos sejam fabricados e tenham um baixo custo de produção. Após a fabricação do produto, o produtor distribui sua mercadoria para qualquer lugar do mundo que ele desejar, e isso é possível através, né, da globalização. E pelos meios de comunicação, como eu disse anteriormente para vocês, que divulgam esses produtos. Né? Eu vou trazer também para vocês que a indústria cultural ela é um fator determinante nesse processo de disseminação de informações, de conteúdos e de produtos que vendem, né, através dessas propagandas que são feitas pela TV, hoje, né, pela internet e também pelas redes sociais. Então aqui tem uma imagem que mostra o mundo todo interligado, várias nações, e outra imagem que mostra a reforma técnica, científica e informacional que percorre o mundo inteiro. Mesmo que em alguns lugares do mundo ainda não tenham acesso à internet, não tenham acesso a outros meios de comunicação, vários locais ainda, né, se utilizam da TV. A TV também é um aparelho que é muito importante na disseminação de mensagens. E mesmo nesses lugares mais pobres do mundo, o mais interessante de nós notarmos é que tem sempre uma grande indústria ali, mesmo na pobreza, né? Como aqui no Brasil, em lugares muito pobres, chega um barco da Nestlé, vendendo Nestlé. Em alguns outros locais do mundo, de extrema pobreza, vende-se McDonald's, vende-se Coca-Cola e outros produtos. Mesmo essas pessoas não estando, né, inseridas na globalização, né, como fator de movimentação e crescimento da economia deles, essa globalização está lá, de alguma forma, presente nas mercadorias que são vendidas. E essas grandes marcas, elas vendem para grandes mercados internacionais e também para países considerados países periféricos, países que são países mais pobres, mas também consomem esses produtos. O termo globalização ele surgiu após a Guerra Fria, né? Globalização como nós conhecemos hoje, né? Após a Guerra Fria, que foi a guerra, né? Uma guerra fria porque não utilizou-se de armas entre os Estados Unidos e a União Soviética. Após ela, né, que a Guerra Fria, após a Guerra Fria, que a globalização, né, nos termos que nós conhecemos hoje, vai ser impulsionada. E ela vai fazer o quê? Conectou países e povos, dando a impressão de que o planeta está ficando cada vez menor, o que eu trouxe anteriormente para vocês em aula, que foi na ideia de uma aldeia global. Que uma aldeia é como se todo mundo fosse próximo um ao outro. Então, quando se fala numa aldeia global, se fala como se o planeta tivesse ficado, parece, né, menor, por conta das distâncias geográficas terem sido rompidas, fragmentadas pela relação, né, que a tecnologia exerce neste meio, através da reforma técnica, científica e informacional e a globalização. A internet é facilitadora desse fenômeno, né, da globalização, porque ela proporciona viajar pelo mundo sem sair do lugar, conhecer novas culturas, saber sobre assuntos diversos e ainda, através dela, fechar milhões de negócios por dia. Então, a internet foi também uma grande facilitadora, né, para que essa globalização, né, em termos econômicos, culturais, políticos, né, fosse possível acontecer. O meio técnico, científico e informacional, como eu trouxe anteriormente para vocês, vou enfatizar agora porque é muito importante, porque é desse, né, momento histórico que vai surgir a globalização. O meio técnico, científico e informacional. O terceiro período começa praticamente após a Segunda Guerra Mundial e sua afirmação, incluindo os países do terceiro mundo, vai realmente dar-se nos anos 70. É a fase que R. Ritchie, 1968, chamou de período técnico-científico e que se distingue dos períodos anteriores, né, das outras evoluções industriais, pelo fato da profunda interação da ciência e da técnica nesse momento, a tal ponto que certos autores preferem falar de tecnociência para realçar a inseparabilidade atual dos dois conceitos e das duas práticas. Então, a ciência e a técnica estão juntos neste momento. Então, é por isso que é meio técnico, científico e informacional. Essa união entre a técnica e a ciência vai dar-se sob a égide do mercado. E o mercado, graças exatamente à ciência e à técnica, torna-se um mercado global. Então, a técnica e a ciência se juntam, transformando-se
em algo bem próximo, conexo mesmo, e isso torna-se um grande mercado global, né? Através dessa revolução. Neste período, os objetos técnicos tendem a ser ao mesmo tempo técnicos e informacionais ao mesmo tempo, já que graças à extrema intencionalidade de sua produção e de sua localização, eles já surgem como informação, e na verdade, a energia principal do seu funcionamento é também a informação. Por isso que é importante nós entendermos, né, a importância da tecnologia aqui neste momento, da técnica e da informação, que vão se juntar aqui e produzirem, né, este momento histórico, a informação que é ligar à técnica. Podemos então falar de uma cientificização e de uma tecnização da paisagem, né, transformação do meio físico. Por outro lado, do meio físico e também, né, virtual. Por outro lado, a informação não apenas está presente nas coisas, nos objetos técnicos que formam o espaço, como ela é necessária a ação realizada sobre essas coisas. Então acontece essa revolução aqui, né? Aqui na imagem mostra, né, a pessoa no computador recebendo o sinal via satélite, né, conversando na internet, também auxiliou também na robótica, como eu trouxe na aula anterior, na biotecnologia, na genética. Vai intensificar então, né, a produção de várias tecnologias, né, que vão ser levadas, né, a nível global através do meio técnico científico informacional. Então, as inovações tecnológicas, principalmente nas telecomunicações e na informática, promoveram o processo de globalização. A partir da rede de telecomunicação, telefonia fixa e móvel, internet, televisão, né, aparelhos de fax, entre outros que surgiram, foi possível a difusão de informações entre as empresas e as instituições financeiras, ligando os mercados do mundo. Então, não tem mais, tem empresas agora na internet, por exemplo, que não tem uma loja física para ela, não tem um local de venda físico, né, de produção físico. Tem muitas empresas que funcionam virtualmente. Elas têm só sua sede no mundo virtual, elas não têm uma empresa no mundo real, no mundo, né, palpável. E é possível isso através, né, dessa globalização, né, em que uma empresa, pessoas de uma empresa estão trocando informações com pessoas de outras empresas e instituições financeiras do mundo inteiro. Então, ela fez a ligação dos mercados do mundo. Existem outras empresas que têm, sim, sua sede física e sua sede virtual. Mas hoje a gente já pode localizar na internet empresas totalmente virtuais, totalmente na internet, sem espaço físico para a venda de seus produtos ou produção de seus produtos. Dali, daquele espaço, elas então organizam outros locais de produção, mas elas não têm, ou outras que apenas vendem serviços, então elas não têm uma sede física para que isso aconteça. E essas inovações tecnológicas que eu citei agora foram promotoras, né, da globalização e da ligação dos mercados, né, do mundo inteiro. E a indústria cultural, né? É muito importante nós entendermos o papel da indústria cultural neste processo, nessa disseminação de informações, de mensagens e também na venda de produtos. Como que vai acontecer isso, né? A indústria cultural, como ela surge, de que maneira, como ela impulsiona as questões também de estilo de vida, consumismo, venda de produtos. Em 1940, o filósofo alemão Theodor Adorno contestou a ideia de que, com a abertura comercial e expansão das comunicações mundiais, haveria a formação de uma cultura popular planetária harmoniosa. Então, os filósofos, né, da escola de Frankfurt, entre esses está o Theodor Adorno. O Max Horkheimer também está lá. Outros autores também estão lá na escola de Frankfurt. Neste movimento, a escola de Frankfurt, eles vão questionar muitas questões ligadas ao cinema, ligadas à TV, aos meios de comunicação, como manipuladores, né, como propulsores de um estilo de vida completamente formado por ideias de domínio da humanidade, né? E ele fala aqui, o Theodor Adorno, quando ele
quando ele fala da indústria cultural, que não tem como ter uma formação de uma cultura popular planetária de uma maneira harmoniosa. Para ele, a expansão da produção industrial, somada ao crescimento da produção cultural e da propaganda, estaria vinculada à criação de uma indústria cultural, cuja principal estratégia seria criar, desenvolver, veicular por meio de televisão, rádio, cinema, artes, livros, propagandas, etc., e hoje pela internet. Estilos de vidas consumistas, além de formar novos padrões culturais ligados aos hábitos de consumo. Então, o que ele vai falar? Que não existe uma cultura popular harmoniosa no mundo, não tem como, que a indústria cultural ela vai forjar, através de estratégias, criar, desenvolver, veicular por meio dos meios de comunicação. Aqui ele está falando principalmente da TV, nesse contexto que ele está falando aqui. Depois surgem outros meios, né, de comunicação também muito influentes. Mas aqui ele está falando do contexto da televisão, do rádio, do cinema, das artes, dos livros, das revistas, propagandas, que vão, né, trazer, através dos seus anúncios, a divulgação de estilos de vida. As pessoas então vão querer ter aquele estilo de vida, comprar aqueles produtos, serem iguais àquelas pessoas que estão ali. Hoje os atores, né, de filmes e novelas, de séries, eles falam diretamente com o público, como se eles estivessem conversando com pessoas próximas a eles. E isso faz com que as pessoas se sintam próximas a eles e queiram ter a vida que eles estão veiculando, estão mostrando ali. Então a indústria cultural vai forjar essa ideia de uma vida para o consumo, mostrando produtos que são vendidos ali através das propagandas, e até dentro dos próprios filmes, novelas e seriados, existem propagandas de venda de materiais, de produtos, né, que a indústria cultural vai promover. Além disso, eles formam padrões culturais. Por quê? Porque eles vão formar ideias de culturas ali dentro. Como viver, como se comportar, como falar, como agir. E esses padrões vão ser padrões culturais porque eles vão ser veiculados para o mundo inteiro e o mundo inteiro vai comprar esse estilo de vida. Nós podemos citar, por exemplo, o estilo de vida americano, que é um estilo de vida vendido para o mundo todo, através dos filmes, através das séries. Eles vendem o estilo de vida americano como se isso fosse possível, através dos produtos que as pessoas consomem, dessas grandes marcas. E as pessoas então compram esses produtos porque querem ser parecidos com aquele estilo de vida, ou, né, terem a vida igual daquelas pessoas. Então a gente percebe que isso aí, o modo de vida americano, é vendido ao mundo inteiro, como por exemplo, né, em comidas fast food, como o McDonald's, que eu já citei anteriormente em aula, que é uma empresa baseada no estilo americano. Tem também vários filmes que mostram isso. Tem até um filme que eu assisti, né, que mostra uma família que ela vai morar num determinado bairro, acho que é Casamento por Contrato o nome do filme, e essa família não é uma família verdadeira, eles são atores, e eles vão para um bairro de classe média alta dos Estados Unidos, e lá nesse bairro eles têm um estilo de vida. Os vizinhos começam a perceber que eles são pessoas muito, muito bonitas, bem arrumadas. Os adolescentes vendem para o produto adolescente o estilo de vida que eles estão. As suas roupas, seus calçados, os seus carros. O marido e a esposa também, da mesma forma, são influenciadores utilizados por empresas. E aquelas empresas patrocinam essas pessoas para que eles vendam os produtos. E eles competem entre eles para vender os produtos para o público-alvo destinado, cada um no seu público-alvo. Mas, para as pessoas que estão de fora, eles representam uma família ideal, uma família que todo mundo gostaria de ter. E dessa maneira, eles vendem um padrão cultural. Essa é um exemplo da indústria cultural, que ela faz, como ela molda padrões de comportamento e de consumo. O consumismo e a indústria cultural. A indústria cultural ela busca, por meio da propaganda, estimular o desejo de consumir os chamados artigos da moda, entre aspas, né? O que está na moda, o que está sendo usado, o que está sendo veiculado através, eu vou vestir tal roupa, porque determinado ator ou atriz está usando aquela roupa. Além de incentivar a troca constante dos produtos, os quais rapidamente se tornam obsoletos. Ou seja, um produto começa a ser fabricado e já tem um prazo de validade para que ele estrague, para que novamente as pessoas comprem outro produto rapidamente. Cada fase da globalização é marcada por uma onda de inovações tecnológicas, mas nessa que nós estamos vivendo, ela é muito mais forte, porque ela vai trazer
essa ideia, por exemplo, dos produtos se tornarem obsoletos e perderem sua prazo de validade. Contudo, essas inovações não atingem o planeta igualmente, né? Como eu já disse anteriormente, alguns lugares do mundo não têm acesso a todos os meios de comunicação e também são pobres e não têm como consumir dessa maneira. Quer por razões econômicas, possibilidade de acesso e consumo de novos produtos, quer por razões culturais, muitos lugares do mundo estão fora dessa questão da globalização. A grande questão no mundo globalizado, no que diz respeito à cultura, é em que medida o mundo globalizado é capaz de respeitar e preservar os costumes e culturas locais sem alterá-los ou eliminá-los. Até que ponto a cultura local ela é preservada, ela é respeitada por uma mediatização, né? Por uma aculturação promovida através da indústria cultural, né? Essa é uma pergunta bem importante. Será que hoje as pessoas são respeitadas? Existe uma cultura própria de cada lugar? Ou a cultura própria de cada lugar está sendo constantemente modificada por esses padrões culturais vendidos e veiculados pela indústria cultural através dos meios de comunicação de massa? Globalização e sociedade de consumo. Qual a ligação da globalização com o consumismo? Totalmente interligados, esses dois conceitos. Globalização, né, ela vai promover a divulgação, né, de mercadorias, né, o comércio de mercadorias. E a indústria cultural, ela vai promover a criação da sociedade de consumo através das propagandas que são vinculadas, né? Aqui vem as imagens, né? Dentro de um carrinho de supermercado aparece um mundo embrulhado num pacote de presente, porque é isso que as mensagens mostram, né? Da venda desses produtos na internet. Na internet e em outros meios de comunicação, como a TV, que ainda é utilizado. Rádio também, mas a internet hoje ela é, né, um meio de promoção maior dessas questões. Pelo Facebook, pelo Instagram, outros canais de comunicação, né, da rede social, ela lança esses produtos, né? E a propaganda é muito importante para isso, né? Tanto na TV como na internet. E aqui mostra uma mulher carregando um monte de sacolas, tantas sacolas que ela nem consegue se equilibrar direito. Que mostra a efemeridade, né, das coisas, né? Que se tornam obsoletas. E as pessoas compram, sem terem noção do que estão fazendo. Tem até um filme que chama Os Delírios de Consumo, de Beck Bloom, que mostra isso. A moça tem endividado de tantas compras que ela faz e mesmo assim ela continua querendo comprar sempre mais. E aqui aparece uma imagem de uma pessoa, né? De várias pessoas, na verdade, um bebê, uma mulher e um homem, com a cabeça cheia de produtos entrando e mensagens entrando e produtos a serem consumidos. Isso é o consumismo, né? Temos que pensar sobre o que estamos fazendo e como estamos fazendo e quanto isso interfere também na questão geográfica, na questão ambiental, na nossa vida, né? Como um todo. Né? O que estamos consumindo, por que estamos consumindo, temos necessidade realmente desses produtos ou não, o que a tecnologia tem a ver com isso, o que a internet tem a ver com isso, o que a TV tem a ver com isso, né? Como devemos nos comportar diante então da globalização e sociedade de consumo. Sociedade de consumo. O que é a sociedade do consumo? Sociedade de consumo é o tipo de sociedade que se encontra em uma avançada etapa de desenvolvimento industrial capitalista e que se caracteriza pelo consumo excessivo de bens e serviços. O conceito de sociedade de consumo está ligado à economia de mercado e, por fim, ao conceito de capitalismo, né? Então, a sociedade de consumo, ela está avançada, né? Muito avançada na parte industrial. E ela é regida pelo sistema capitalista de acumulação, né? De capital. E ela vai ser representada pelo consumo excessivo de bens e serviços. Nós temos hoje, por exemplo, através de dispositivos como celulares, smartphones, iPhones, você pode comprar coisas através da internet. Sem você acessar um banco, você pode fazer depósitos e também ter esse dinheiro, mesmo você não tendo dinheiro físico, esse dinheiro está vindo. Você tem aplicativos hoje que você pode pedir as coisas, né, e ser entregues na sua porta. Tanto produtos de comida fast food, como também produtos que você compra de livros, revistas, outros aparelhos que você compra, eletrodomésticos, o que for possível, você compra pela internet hoje e vem à sua casa. E muitas vezes essas propagandas que aparecem, elas impulsionam então um consumo exagerado,
de vários produtos. Então, essa é a sociedade do consumo. Aqui tem uma imagem que mostra isso, né? Um celular, né? Está sendo comprado um produto, está aparecendo a fatura desse produto e aí sacolas do lado e na tela aqui aparece um supermercado, por exemplo, querendo dizer que está impulsionando ao consumismo. Então, a sociedade do consumo ela está ligada à economia de mercado e ao capitalismo. A sociedade do consumo é caracterizada pelo consumo excessivo de bens e serviços, ligado à economia de mercado, principalmente à questão capitalista, né, da acumulação de lucro. Características da sociedade do consumo. A oferta excede a procura, o que implica o recurso e estratégia de marketing para escoar a produção, ou seja, tem produtos para serem vendidos. E o marketing vai atuar nisso, né? Que muitas vezes tem poucos produtos para serem vendidos, mas eles são produtos que são colocados como exclusivos e as pessoas querem aquele produto e elas correm atrás daquele produto para conseguirem. A sociedade de oferta de bens normalizados, produzidos a baixo custo, que resultam da produção em série. Atrativos de duração efêmera, né? Duram pouco, pois as necessidades de produzir e escoar são permanentes, ou seja, consome, aí vem o sentimento de consumir novamente, e aqueles produtos não duram justamente por isso, para serem substituídos rapidamente. Sociedade com padrões de consumo massificados devido ao tipo de oferta de bens padronizados e tipo de pressão exercida sobre o consumidor. A publicidade sugere modelos de comportamento a seguir, ou seja, se você comprar determinado produto, você vai ser uma pessoa descolada, vai ser uma pessoa bem vista na sociedade. Então, esses produtos também trazem status, prestígio social, e as propagandas enfatizam nisso. Colocam pessoas bem vestidas, pessoas bem sucedidas, comprando determinadas marcas. E aqui na imagem mostra uma mulher com várias sacolas, né, num contexto de uma sociedade, né, principalmente francesa, né, ali atrás no fundo, que mostra o que? A indústria da moda. Está sugerindo a indústria da moda, está sugerindo outras questões que a gente sabe que são questões ligadas ao consumo através do local onde ela está. Outra imagem mostra uma mulher dentro de um carrinho de supermercado com vários produtos. Outra imagem mostra uma mulher olhando vários calçados para poder comprar. Então, isso mostra as características da sociedade do consumo. A oferta excede a procura, o marketing usa a propaganda para vender, os bens que são oferecidos são normalizados, porque são produzidos a baixo custo para durar pouco, porque a necessidade vai ser sempre permanente de compra desses produtos. E os padrões de consumo são massificados, porque tem os bens padronizados. E as pressões que a propaganda exerce sobre as pessoas é que elas devem comprar cada vez mais. O consumismo, através de tudo isso, né? Como que esse consumismo se apresenta? O consumismo é um ato de consumir, comprar produtos de forma exagerada. Nós podemos consumir esses produtos? Sim, de maneira consciente. Mas quando você entra no consumismo, você compra por impulso, de maneira exagerada, às vezes não precisa do produto. As pessoas consumistas adquirem produtos, roupas, produtos eletrônicos, joias, carros, imóveis, sem ter a necessidade desses produtos, apenas por um impulso de comprar. Tem até uma doença hoje, né, uma patologia relacionada ao consumismo. Pessoas que são viciadas em comprar. Aqui tem uma imagem de um filme que mostra a mulher, né, pegando vários produtos da prateleira do supermercado sem até nem olhar, só colocando dentro do carrinho. Outra imagem mostra, né, as pessoas com várias necessidades criadas pelo consumismo e pensando ou não pensando sobre os produtos e colocando todos no carrinho, ou então, né, um produto e outro pensando na qualidade desses produtos. Outra imagem mostra o mundo inteiro, né, ser possível de ser comprado dentro de um carrinho de supermercado. Vários aparelhos eletrônicos, comida fast food, ali dentro do carrinho. E uma criança, né, feliz, empurrando o carrinho. Como se ela pudesse ter acesso a tudo isso de uma maneira instantânea através de meios de comunicação da internet pela globalização. Então, devemos pensar muito, né, se não estamos entrando nessas questões do consumismo. Quando o ato de comprar está vinculado diretamente à ansiedade e à satisfação, podemos dizer que se trata de uma compulsão, né?
O sistema capitalista gerou em nossa sociedade a ilusória concepção de que o consumo sem limites conduz ao bem-estar. Assim, hoje frequentamos shopping centers e transformamos nosso próprio corpo em mercadoria. Então, aqui aparece uma criancinha, um bebezinho, cheio de marcas, né? Porque a criança já nasce inserida nesse contexto, né, de consumismo. Então, é como se ela já tivesse inserida, né, automaticamente ao nascer nesse contexto. E devemos problematizar essa realidade justamente para romper com certos padrões de comportamento, de atitude, de consumo. E aqui tem outra imagem que mostra, né, várias marcas, né, de produtos e as pessoas passando, né, por esses produtos dentro de uma escada rolante, como se elas não estivessem nem pensando sobre o que elas estão consumindo. Elas estão apenas consumindo, comprando, sem questionar aquilo que elas estão comprando. Vamos problematizar agora essa imagem, né? Anteriormente eu trouxe a imagem de bebê cheio de marcas de produtos. Aqui aparece uma mãe com uma criancinha. A mãe carregando um monte de sacolas e a criancinha, que nem entende o que é consumismo ainda, está carregando também bastante sacolas. O que quer dizer? Nós temos que nos prepararmos, né? Prepararmos nossas crianças e jovens para essa sociedade, para refletir sobre o que está sendo produzido, porque isso vai se acumulando, né, no planeta. E muitas vezes as pessoas compram os produtos, né? Tem um documentário Criança, Alma do Negócio que mostra isso. Muitas vezes os produtos são substituídos, novos brinquedos surgem, novos aparelhos eletrônicos surgem e são descartados. Enquanto outras realidades do mundo, as crianças não têm nenhum brinquedo, não têm uma roupa, não têm um calçado, tem poucos, né? Então isso tem que ser pensado. E a globalização tem essa face também, que é a nova face da globalização mostra que nem todas as pessoas têm acesso a esses, né, produtos. Isso daí também a gente tem que questionar e pensar sobre tudo que nós fazemos com relação à questão consumista. E através disso tudo, né, da sociedade do consumo, vem a obsolescência. O que é a obsolescência? A obsolescência é um fenômeno de cunho capitalista, no qual o principal objetivo é reduzir a vida útil dos produtos, mesmo que estejam em bom estado. Ou seja, o produto pode estar em bom estado aparentemente, mas ele por dentro tem peças de baixa qualidade para que seja substituído rapidamente. Podemos citar o exemplo, por exemplo, dos notebooks, dos aparelhos eletrônicos, dos smartphones, dos computadores, que aparentemente, olhando por fora, eles têm uma aparência que estão em bom estado, mas por dentro eles têm peças que são de baixa qualidade muitas vezes, e isso é feito propositalmente para que sejam novos produtos adquiridos e comprados. Isso acontece devido às grandes empresas estarem preocupadas puramente com o lucro. Com isso, elas estabelecem formas para que a etapa de consumo cresça, podendo assim produzir mais e mais, satisfazendo suas expectativas. Então, não importa o consumidor, importa que ele compre o produto. Então, a obsolescência é que os produtos são feitos para não durar muito tempo. Então, aqui tem uma imagem que está escrito obsolescência e essa imagem, então, vira pó. O que exatamente vai acontecer com os produtos para que eles sejam substituídos rapidamente por outros. E a obsolescência planejada ou programada, né? A obsolescência programada é o nome dado à vida curta de um produto, o qual foi projetado para que sua durabilidade se dê apenas por um período reduzido. A obsolescência programada faz parte de um fenômeno industrial e mercadológico surgido nos países capitalistas nas décadas de 1930 e 1940, conhecido como descartalização. Então, hoje existe a obsolescência. Ela é feita para que os produtos não durem. Esse termo obsolescência vem de obsoleto, né? De algo que perde a validade, perde a credibilidade, perde, né? E aqui vai mostrar o quê? Que o produto vai ter uma vida curta. E quando ela é programada, planejada programada, isso significa que ele já tem noção de que estão fazendo aquele produto para não durar. E esse fenômeno industrial mercadológico surge em 1930 e 1940 e fica conhecido como descartalização. Aqui tem uma imagem também, né, um pequeno GIF, que mostra produto sendo feito em série e depois aqui vai falando obsolescência, 6 meses de duração daquele produto. Que o produto, então, tem um prazo de validade que já é feito a partir disso pelaquela empresa para que ela consiga novamente produzir outro produto e ser comercializado novamente e a pessoa comprar de novo. E tem a obsolescência perceptível. Tem a programada e a perceptível. A perceptível, a obsolescência perceptiva é puramente uma forma de impulsionar o consumo.
diminuindo a vida útil dos produtos através da percepção visual dos consumidores. Os fabricantes lançam produtos com aparência inovadora e mais agradável, além de pequenas mudanças funcionais, dando aos produtos antigos aspectos de ultrapassados. Dessa forma, induz o consumidor à troca. Então, aqui acontece, né? O produto tem uma imagem diferente, mais agradável do que o anterior. Aí eles fazem pequenas mudanças funcionais dentro do aparelho, para que o produto antigo pareça ultrapassado. E dessa forma, induzem o consumidor à troca. E aqui também tem um pequeno gift que mostra, né? Um lixo aqui, né? Está sendo lançado os produtos, né? Surge um produto, aquele outro vai para o lixo, aí vem outro, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro. Isso, né? Sendo substituído cada vez mais. Também na obsolescência perceptível, né? É através da ilusão de que um modelo diferente pode ser melhor ou mais bem visto socialmente. Somos influenciados a trocar nossos aparelhos eletrônicos como o celular. Frequentemente, isso nos torna vítimas da obsolescência perceptiva, através da imagem. Por exemplo, aqui nos celulares, né, na imagem aparece. Surge um novo modelo tem uma aparência melhor, tem maiores funcionalidades, então a pessoa vai trocando os aparelhos, mesmo que o aparelho cumpra a mesma função da comunicação, mas como ele apresenta uma nova roupagem e parece ser mais desenvolvido, né, a tecnologia daquele outro aparelho, então eles estimulam a obsolescência perceptiva através da troca desses aparelhos, não só de celulares, computadores e outras coisas. Produtos de ontem e produtos de hoje, né? Então, aqui tem um desenho que fala assim, né? A fita cassete falando com um outro aparelho, né? Que é de música, né? Aí ela tá falando o iPad, né? A questão aqui. Que ela, no meu tempo, era assim, contando como era no tempo, e o outro não tá nem prestando atenção. Então, o que acontece, né? Só para ilustrar aqui produtos de ontem e produtos de hoje. Características dos produtos de ontem. Como eram os produtos de ontem, né? Eles tinham longa duração, servindo geralmente para várias gerações. Eles eram pouco numerosos, as técnicas de fabricação deles eram simples e evoluindo pouco. A proximidade entre o artesão e o consumidor era maior, né? Que o consumidor, nessa época, ele pedia um produto e esse produto era um produto feito à mão, muitas vezes, e aí era um produto valorizado. Decisão de compra sempre era de maneira racional. E características dos produtos de hoje. Duração cada vez mais curta e dificuldade de reparação do produto, numerosos variados quanto à marca e qualidade, técnicas de fabricação cada vez mais sofisticadas evoluindo rapidamente, o fabrico cada vez mais afastado do consumidor devido aos numerosos intermediários, decisão de compra cada vez mais irracional, motivada sobretudo pelo matraquear publicitário. Então, o que acontece? Tem diferença. Os primeiros produtos duravam muito tempo, os de agora duram pouco e tem uma dificuldade também em consertar. Mesmo se a pessoa quiser consertar, ela acha muita dificuldade. Os de antigamente eram pouco numerosos, hoje tem muita variedade, né? Quanto à marca e qualidade, tem variedade muito grande. Antigamente, a fabricação era simples, evoluía pouco. Hoje existe cada vez mais sofisticadas técnicas que evoluem rapidamente. Antigamente existia a proximidade entre o artesão e o consumidor. Hoje, cada vez mais afastado do consumidor, né, do produtor do produto, porque existem intermediários que se comunicam e não chega, né, a proximidade que tinha anteriormente entre o produtor e o consumidor. Antigamente a decisão era racional, hoje ela é cada vez mais impulsionada irracionalmente, sobretudo pelas propagandas publicitárias, que tem outra cena também que os aparelhos aqui, né, celular mais antigo e mais novo, estão, né, fazendo exercício, quer dizer, estão lutando para continuarem no mercado, porque cada vez mais estão sendo substituídos por novos produtos. É uma sátira, mas mostra a realidade que a gente vive hoje. Consumo de massas. Como acontece o consumo de massa? Comportamento típico da sociedade de consumo que se manifesta por um consumo massificado de bens normalizados de curta duração e acessíveis à generalidade da população. O que acontece, né? As pessoas vão consumir determinados produtos muito impulsionados pela propaganda. Esse consumo de massa é um consumo massificado de bens de curta duração, normalizados, né?
a maioria da população consome esses produtos. O consumismo, conjunto de comportamentos e atitudes suscetíveis de conduzir a um consumo sem critérios, compulsivo, irresponsável e perigoso, que mostra aqui uma cena de um garoto, né? E ele tá com o celular, de repente aparece um novo, ele troca aquele, pega o outro, né? Então, ele é mostrada a sociedade do consumo. E o consumerismo? Designa a organização dos consumidores, a formação de associações e o desenvolvimento dos respectivos meios de informação e de ação com a finalidade de verem reconhecidos os seus direitos. Consumismo, né? Consumo e consumerismo, a diferença entre eles. Consumismo. Consumo irracional, impossível e discriminado, sem olhar as consequências, baseado em valores materiais e na ostentação. O consumo, que leva ao consumo, né? Consumerismo. Já é o consumo racional, controlado, seletivo, baseado em valores sociais e ambientais e no respeito pelas gerações futuras. A manutenção do atual modelo capitalista não é sustentável a longo prazo. Na verdade, para satisfazer o modo de vida da sociedade de consumo, seriam necessários pelo menos mais 4 ou 5 planetas na Terra. Então, a gente tem que pensar muito sobre essas questões do consumismo exagerado, né? E o consumerismo seria o consumo racional. E o consumismo é o consumo irracional. E aqui tem uma imagem que mostra essas questões do consumismo, né? A cabeça da pessoa tem um projetor como se fosse do cinema, né? TV, internet, meios de comunicação. Está sendo moldada a sua cabeça, sendo moldado seu coração, seus pensamentos, suas atitudes para comprar e sem pensar no que vai sendo produzido e descartado na natureza, né? 44 milhões de toneladas, 61 quilos por pessoas, né? Lançados na natureza em todo ano. E isso leva a 52,2 milhões, né, de questões financeiras também, né, do consumismo. Sociedade do consumo, né, os meios de comunicação em massa, jornal, televisão e rádio, têm o poder de criar necessidade de uso de novos produtos. A associação entre esse modelo de produção em série, as empresas prestadoras de serviços, caracteriza, assim, a chamada sociedade do consumo. E aqui tem uma imagem, né? Consumo, consome-te, né? Ou você consome e o consumo consome você. Globalização e consumo, né? A influência da mídia na reprodução de valores, entre aspas. Diferença do período atual aos precedentes por sua capacidade nova de revolucionarização. Bases de consumo, elaboradas pelo sistema capitalista. Informação e consumo, a primeira estão a serviço da segunda, cuja generalização constitui um fator fundamental de transformação da economia, da sociedade e da organização do espaço. É como se o mundo inteiro, né, estivesse sendo consumido pelas essas marcas, por esses produtos, influenciados pela mídia, né, esse consumo exagerado na sociedade capitalista, pela globalização e pelo consumo. A globalização e o consumismo. As multinacionais investem em propaganda, TV, internet, jornal, revistas, outdoors, etc. As multinacionais despertam o desejo pelo consumo de seus produtos. O fascínio pela compra faz o consumidor adquirir até o que não necessita realmente. Na atual sociedade capitalista, as pessoas valem o que têm e não o que são, muitas vezes. Então, elas querem ter aquele produto porque dá status para ela, porque elas querem ser vistas, querem ser admiradas, querem ser aceitas em determinados locais. Então, vale muito mais o que se tem do que se é, muitas vezes. E o ser foi substituído pelo ter. Então, temos que problematizar tudo isso com os nossos alunos nas nossas aulas, para que possam pensar sobre a influência da globalização e do consumismo, principalmente pelos meios de comunicação, na vida das pessoas, e quanto isso é sério, né? Quanto nós temos que pensar sobre o que nós consumimos, nós vemos, nós assistimos, nós lemos, nós compramos. Continuando aqui a problematização da sociedade do consumo. O debate sobre a globalização e a formação de uma sociedade de consumo, na qual as culturas nacionais locais são niveladas a partir de padrões mundiais de comportamento e vivência, passa atualmente por uma fase crítica, né? A sociedade de consumo, ela caracteriza-se pelo estilo de vida de consumismo em massa de bens, produtos e serviços. Os produtos são massificados, produzidos em grande escala, feitos nos mesmos padrões e consumidos no mundo todo. A propaganda intensa dissemina e promove esse estilo de vida. Alguns autores costumam defender que o processo de globalização alterou os costumes do mundo todo. E é verdade, porque através do consumo, né, da sociedade do consumo, as culturas foram nacionais e locais, elas foram
aproximadas, niveladas, como se fossem padrões mundiais de comportamento e vivência. E isso é uma fase crítica que a gente vive, né, dessa sociedade do consumo. E a sociedade do consumo vai levar ao estilo de vida do consumismo de massa, de bens, de produtos e serviços, produtos massificados em grande escala, e no mundo inteiro sendo consumidos da mesma maneira. E a propaganda vai vender esse modo de viver, né? Por isso que os autores falam, né, que a globalização ela alterou os costumes do mundo todo, e é verdade, porque alterou mesmo por conta da venda, né, do estilo de vida através do consumismo. Contudo, há também autores afirmando que o fato de alguém comprar um produto não significa que ele simplesmente mudou sua concepção de mundo. Pode acontecer isso. Tem pessoas que compram um produto, mas elas não mudaram sua percepção e concepção do mundo porque compraram aquele produto. Mas já aquelas que compram e são moldadas pelo comportamento da produção desse produto em grande escala. Mas existem aqueles que têm um pensamento crítico, mesmo comprando determinado produto. Um exemplo são as mulheres islâmicas, que consomem produtos eletrônicos e também roupas sofisticadas, apesar de manter o uso de roupas tradicionais como a burca. Então aqui pode-se dizer, elas mantêm seus costumes tradicionais, né, de vida, de valores aqui nesse exemplo, mas mesmo assim elas consomem produtos eletrônicos e também roupas sofisticadas. Então isso mostra que existem também as exceções. Outro exemplo pode ser citado uma empresa de produtos alimentícios, presente em vários países do mundo. Ao chegar a Israel, produziu hambúrgueres de acordo com as tradições judaicas. Ela usa tática em todos os países que vendem seus sanduíches adotando temperos locais. Ou seja, essa empresa é mundial, mas ela se adapta à realidade de cada local onde ela tem a sua empresa, né, de hambúrgueres. De acordo com o local, ela vai se adaptar então até produzir produtos parecidos ou próximos ou em conformidade com a vida das pessoas daquele local. Na verdade, ainda que os consumidores tenham acesso a produtos mundiais, o uso que fazem deles é baseado em suas crenças e costumes. Por isso, pode-se afirmar que não existe uma globalização da cultura. Algumas partes, não é total. De acordo com o ponto de vista deles, as empresas, ao venderem produtos em escala internacional, impõem costumes que acabam se propagando em vários países do mundo. Isso criaria uma padronização da cultura no mundo todo. Alguns elementos eles são vendidos como padronização, mas outros elementos continuam, né, presentes culturalmente de acordo com costumes e crenças de cada região do mundo. Os hábitos locais permanecem, como a siesta após o almoço em países de língua hispânica, ou mesmo guardar o sábado para os judeus, as sextas-feiras para os árabes, ou ir à missa aos domingos para católicos. O fato de usar um telefone celular para marcar encontros e fazer negócios não padroniza a cultura local, nem torna as pessoas todas iguais. As diferenças existem e são usadas por algumas empresas até para criar produtos exóticos, que acabam despertando interesse entre os povos. Isso ocorre na área musical, com a transformação de um ritmo local em destaque mundial. Ainda por pouco tempo, passada a moda, esse mesmo ritmo pode cair no esquecimento. Então, existem os hábitos que são, né, impulsionados pela grande indústria, né, pela indústria cultural, pelos meios de globalização e tecnologia, mas existem ainda alguns hábitos que são mantidos, né, alguns hábitos culturais que são mantidos em vários locais do mundo. E as empresas, então, tendem a também se adaptar a essa realidade, muitas vezes. Leia os quadrinhos abaixo, né? Vamos ler os quadrinhos abaixo. Qual a mensagem central que ela traz? Que opinião você tem sobre essa mensagem? Queria que minha camisa tivesse um logotipo ou um produto. Aí, continua dizendo, uma boa camiseta transforma quem a usa num cartaz ambulante. Isso diz ao mundo, minha identidade está tão envolvida pelo que eu compro que eu paguei a companhia para anunciar seus produtos. Aí o outro personagem fala, você admitiria isso? Claro que sim. Endossar produtos é o jeito americano de expressar individualidade. É uma sátira aqui, né, falando, né, que ele queria que tivesse um logotipo da marca na camiseta dele, mas ao mesmo tempo ele reflete que se ele tivesse essa marca, ele então estaria fazendo propaganda daquela empresa, como se fosse um cartaz ambulante. E ao mesmo tempo ele está tão envolvido naquele anúncio que não perceberia, né, que ele está pagando a companhia para anunciar seus produtos de graça, né, usando aquilo ali. E aí o outro personagem pergunta, você admitiria isso? Ele fala assim, claro que sim, porque essa é a maneira americana de expressar individualidade.
mostrando produtos através do que se veste. Ele está fazendo uma crítica à sociedade do consumo e que muitas empresas usam as pessoas como seus garotas propagandas, sem essas pessoas estarem ganhando nada para isso. Mas elas vestindo aquela marca, elas estão mostrando a outras que têm que comprar aqueles mesmos produtos e utilizar aquela mesma marca. Então, é uma propaganda ambulante, um cartaz ambulante. A outra face da globalização, né, para finalizarmos, trazemos, né, que tem a globalização, né, que acontece em uma escala mundial, mas ela não acontece no mundo inteiro. Por isso, a outra face da globalização se apresenta, né? Com a expansão mundial do capitalismo, notou-se que o futuro da humanidade é comum, ou seja, o que ocorre em um país afeta direto ou indiretamente a vida da população do mundo todo. Essa afirmação é válida não só para a economia e a sociedade, mas também para o meio ambiente. Existe a consciência da responsabilidade que todos temos para a vida na Terra. Por isso, um dos assuntos que mais chama a atenção hoje é o meio ambiente. A poluição do ar é o melhor exemplo dessas questões ambientais globais. Embora o ar seja contaminado, principalmente por alguns países, o mundo todo sofre com as consequências dessa agressão ambiental com o agravamento do aquecimento global. Nas últimas décadas, os líderes mundiais, cientes desse problema, né, da questão ambiental também, que também é reflexo também do consumismo, muitas questões, né, têm assumido compromissos cada vez maiores de preservar a vida no planeta, uma vez que ela é um patrimônio comum a todos nós. Outro lado da globalização é da exclusão digital. Tema pouco explorado pelos noticiários, apesar da internet crescer dia a dia, bilhões de pessoas não têm acesso a essa rede mundial de computadores. Isso ocorre por causa das grandes diferenças socioeconômicas mundiais, que deixam grande parte da humanidade à margem da riqueza produzida pelo sistema capitalista. Temos que pensar, então, na globalização do lado benéfico e também do lado maléfico. E também dessa exclusão digital, que apesar de falar que existe uma globalização em termos mundial, muitas pessoas estão excluídas digitalmente desse acesso à rede mundial de computadores e à internet e não participam, né, da produção de riquezas e nem, né, de nada que é feito por conta, né, dessa exclusão digital. Sem recursos financeiros, muitas famílias não podem ter um computador e muito menos acesso à internet. Dessa forma, os jovens dessas famílias têm menor acesso à informação e menos contato com essas tecnologias, ficando impedidas de concorrer por bons empregos e igualdade de condições. Nós temos que problematizar todas essas questões. Para falarmos da revolução técnico-científica informacional na globalização, pensamos na outra face dessa globalização, também da exclusão digital, né, que impedem muitas pessoas de acesso às informações, acesso, né, às novas tecnologias, são impedidos também com isso de terem bons empregos e igualdade de condições com relação às pessoas que têm esse acesso. Portanto, podemos afirmar que a globalização, apesar de ambicionar igualar, homogeneizar a população mundial, tem produzido, na verdade, enormes diferenças regionais. Assistimos hoje à globalização do consumo, mas estamos longe da globalização da educação, da saúde e do trabalho. Então é importante problematizarmos, entendermos que apesar desse termo globalização falar de mundo todo interligado, né, ambicionar, igualar, homogeneizar a população mundial, na verdade tem produzido muitas diferenças regionais por conta disso, né? Existe a globalização do consumo, mas estamos longe, né, da globalização no que diz respeito ao acesso à educação, à saúde e também ao trabalho. Vamos observar as charges aqui falando, né? Fazemos uma associação delas com a célebre frase do grande geógrafo brasileiro Milton Santos. A inclusão digital. O mouse, pelo amor de Deus. O que ele quer dizer com isso, né? Ele está ali na rua, em situação de rua, não tem nem o que comer, mas devido à questão da pressão da inclusão digital, ele está pedindo um mouse, né, que está relacionado ao computador, ao notebook. Outra imagem, né, que mostra a outra face da globalização, a face triste da globalização.
Um país, né, um local onde não tem acesso nem a comida, não tem nem comida. Uma pessoa que está num país desenvolvido fala assim, meu iPhone está tocando, né, na bolsa. Uma mulher. E na outra imagem, uma pessoa subnutrida, né, desnutrida, está dizendo, meu iPhone está tocando, quer dizer, a minha barriga está roncando de fome. Enquanto um está pensando na tecnologia, o outro nem tem o que comer. Então, a globalização atinge ao mundo todo, mas não a todos os lugares, como diz aqui o Milton Santos. E é muito importante nós pensarmos sobre essas questões, né? O que é importante dentro da globalização, nas novas tecnologias que surgem, né? Compreendemos, né? No momento histórico que nós estamos vivendo, a importância de refletirmos sobre isso, mas também temos que pensar tanto do lado positivo quanto do lado também do lado negativo e positivo, e pensarmos que essa globalização ela atinge o mundo todo, sim, mas não chega a todos os lugares, como fala o Milton Santos. Por quê? Porque nem todos os lugares têm acesso às tecnologias da informação, têm acesso à internet. Então, devemos problematizar isso com os nossos alunos nas nossas aulas. Essa foi a nossa aula de hoje. Agradeço muito a participação de vocês. Nos encontraremos na nossa próxima aula. Tchau, pessoal.